Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Olha pra lá, Lili. A Lili de novo pedindo meu colo. Vou apresentar um assunto que eu já refleti muito sobre na minha vida. E acredito que vocês também já devem ter pensado sobre isso, que é sobre releituras. E eu queria conversar um pouquinho e também falar de um livro que eu quero reler agora e vocês vão reler junto comigo, porque é algo que tá na nossa vida, a gente querendo ou não. Então, bora lá que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu não sei se a Lili quer entrar na conversa. Você quer também? Quer falar sobre? Vamos conversar sobre releituras? Bom, voltei. O assunto, então, de hoje é releitura. E como vocês viram aí no iniciozinho, eu trouxe Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Esse livro, ele tem um pouco da minha história também dentro da literatura. Eu lembro que eu ganhei de uma prima distante, acho que terceiro grau. Primeira vez que eu entrei na casa dela, o que eu notei era uma estante cheia de livros. Ela era professora, então tem um motivo aí. E quando eu cheguei lá, eu notei a Penguin. Nessa época, eu lia os livros da Penguin, mas eu não comprava. Eu costumava pegar em biblioteca. Tanto que o primeiro livro da Penguin que eu li foi Orgulho e Preconceito, mas de biblioteca, então só depois de muitos anos eu fui comprar o meu. Mas eu não tinha o livro da Penguin, então eu comprava clássicos da LPM Pocket, porque eram mais baratos. E eu era mais nova também, e não queria ficar pedindo dinheiro pro meu pai o tempo todo. Quando eu vi esse livro, eu não fazia ideia de que livro que era, nunca ouvi falar sobre. Eu tava entrando ali no mundo dos clássicos e eu lembro que ela simplesmente pegou, toma prima, pode ficar pra você. E aí eu notei que tem, né, Companhia das Letras, exemplar de professor, porque ela era professora, e eu falei, vai dar algum problema se eu ficar com esse livro? Ela, não, já usei ele, então pode ficar. Eu peguei e a primeira vez que eu li, eu simplesmente não consegui largar. Eu não sei se tem adaptação desse livro, eu nunca assisti, se tiver, então depois eu posso procurar pra ver. Eu fiz um vídeo recente no Instagram, em Rios, dos 5 livros aleatórios, e eu acabei pegando ele dentro, acho que de questão de livros clássicos pra começar, porque foi um clássico também, um dos que eu comecei, e a partir dele que eu comecei a comprar os livros da Penguin, não consegui viver sem os livros da Penguin. Esse livro em si me despertou uma nostalgia, e também o que ele representa pra mim, dessa minha conexão que eu tenho com os livros clássicos e que como eles conseguem moldar o nosso caráter ao longo da vida. Daí eu comecei a ter vontade de ler esse livro de novo, fazer uma releitura. E no momento que você pensa em fazer uma releitura, você também pensa se vale a pena reler um livro. Daí isso que eu queria comentar aqui e perguntar, caso você queira falar sobre, deixa nos comentários, se você tem algum tipo de medo, se existe algum obstáculo para você reler um livro. Às vezes ela tem esse medo, esse obstáculo de reler um livro justamente porque existem diversos outros e novos para ler. Mas eu te digo uma coisa, e com certeza, é extremamente difícil você ler todos os livros que você quer na vida. Se você tem essa meta de vida, só vai. Mas é muito, muito difícil. Existem diversos livros que são desconhecidos para nós. Até livros que são óbvios para mim, para você é desconhecido. Ou óbvio para você e para mim é desconhecido. É muito, muito difícil. Exige muita pesquisa, muita demanda. Imagina quantas pessoas na vida, no mundo, na história da humanidade já morreram e não tiveram acesso a muitos livros importantes hoje. Então eu entendo quando a gente não quer reler um livro, mas ao mesmo tempo quando você pensar em eu quero muito reler esse livro, mas eu não posso, eu não quero porque quero ler coisas novas, pensa de novo, porque às vezes se você parar pra refletir, cara, eu não vou conseguir ler todos os livros que eu quero. Então o desejo que eu tenho agora é de reler esse livro, então eu vou reler esse livro. Então eu queria muito saber a opinião de vocês, porque eu sei que é um medo muito real, a gente que é leitor,
Talvez não dê pra comparar com isso, mas se você pegar a questão de filmes, sei que a demanda de uma leitura é muito diferente de assistir um filme, mas a gente assiste diversos filmes novos, porém os mais legais são aqueles que a gente reassiste. Eu fico 2, 3 dias sem entrar na Netflix, quando eu abro lá tem 300 séries novas, filmes, e eu falo, cara, não vou conseguir. Fora que 50% ali não me interessa. E quando me interessa, eu deixo na lista e depois, sei lá, 1, 2 meses eu pego de novo pra ver o que tem pra assistir. Então, assim, é difícil. Até pra filme audiovisual é difícil, que você perde ali. Perde, né? Dependendo do filme, você acaba ganhando seu dia. Mas 1, 2 horas assistindo. Aqui, óbvio, você pode gastar até 1 mês lendo, dependendo do seu ritmo de leitura. E eu queria saber muito de você, quero muito conversar com vocês nos comentários, se vocês tiverem uma opinião diferente. Eu não faço releitura, ou 50% é leitura nova, 50% releitura. Eu queria muito saber o que vocês acham. Bom, eu quero então reler Robinson Crusoe, principalmente pelo fato de que é uma coisa importante pra mim, como leitora, quando eu penso em reler um livro, é como eu vou enxergar esse livro depois de muitos anos. Quando eu li Ana Karenina pela primeira vez, eu terminei e falei, eu vou reler esse livro. Eu preciso reler esse livro uma vez na minha vida. Eu acredito... Peraí, Lili. Ela tá chorando aqui, gente. Pelo amor de Deus. Sobe. Você quer subir? Sobe. Ela quer subir. Ela também quer dar a opinião dela. E tá todo mundo ignorando ela. E eu acho que depois de uns 5 anos, mais ou menos, ou quem sabe até 10 anos, quando você pega um livro, você tá com uma outra mentalidade. Principalmente se você tem ali os seus 16 anos, aí depois com 26 anos, você tá com uma outra cabeça, um outro amadurecimento, e aí você pega um livro, cara. É surreal. E o que eu mais fiz releituras, acho que foi Orgulho e Preconceito. Eu acho que eu já li umas 4, 5 vezes. E eu gosto de ter também várias edições do mesmo livro, ler em inglês, ler em português. E aí eu vi que realmente tem uma diferença de quando eu tinha 17, 16 anos, quando eu li a primeira vez, e depois com o tempo. Depois eu li com meus 20, depois eu li com meus 22, 23, enfim. Eu acho que essa mudança de tempo, esse amadurecimento que a gente tem na vida, e não só com coisas da vida, mas com outras leituras. Já parou pra pensar? Porque, por exemplo, se você cresce lendo livros... sem ser clássicos, contemporâneos, e você pega um livro clássico que aquele contemporâneo se inspirou. A fórmula que ele usa ali naquele livro, que você pegou, que sei lá, um livro de 2009, um cara há 300 anos atrás já usou, sabe? E aí você pega, por exemplo, o tal do Romeu e Julieta. Quantas histórias, não só audiovisual, mas em literatura a gente já não viu sobre amores proibidos, amores improváveis, sabe? Por quê? Por causa do Romeu e Julieta. Então, essas histórias clássicas, elas são fundamentais porque os caras de hoje estão se inspirando e eles também já leram esses livros. Eu acho que a releitura é fundamental, mas aí cabe a cada um ter o seu gosto, ter as suas opiniões. E pra mim, a releitura é válida em toda a questão de quando você está mais amadurecido e lê um texto há muitos anos atrás e poder ter outras questões para acrescentar nesse livro. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhuma marcação e eu amo marcar em livros. Eu tenho livros que eu realmente não tenho marcação porque são livros mais antigos que eu li e eu não tinha esse hábito de colocar os post-its ou de escrever nos livros. Mas esse eu quero fazer diferente. Eu quero colocar tudo o que eu achar dessa leitura e marcando. Então agora eu vou reler esse livro, pelo menos o primeiro capítulo, as primeiras páginas, colocar as minhas marcações e eu vou levar vocês comigo. Depois eu volto pra falar o que eu achei.
Eu não consigo lembrar o que eu senti quando eu li esse livro, quando eu era mais nova. Eu acho que a experiência de ler na edição da Penguin, acho que toda a ideia de ler um clássico me empolgava, então não sei lembrar, não sei ao certo o que eu senti sobre a história. E o que eu tô sentindo agora é a necessidade de, você que é leitor, já passou por isso, sabe muito bem, que é uma vontade, essa necessidade agora, nesse momento, de só ficar lendo o livro. Bom, gente, terminei a primeira parte do livro. Foi até a parte que vai contar, então, a vida dele, ele indo pro mar e acontecendo umas coisas que vão gerar um naufrágio. E a segunda parte que eu vou trazer no próximo vídeo vai ser o diário, que é logo depois, que vai até o final do livro. O diário, então, vai ser ele já numa ilha, nessa ilha deserta, que ele chama de Ilha do Desespero. Ele foi o único sobrevivente. É um spoiler porque a base do livro é essa. E você vai ver, então, todos os infortúnios, né, os pensamentos que ele vai ter. Na verdade, já tem há muito tempo essa reflexão sobre o arrependimento dele. Que ele não deveria ter saído de casa, ele deveria ter escutado o pai dele, e aí tudo aconteceu. Coisas que, às vezes, a gente não consegue evitar, ainda mais se você é um jovem com sonhos, então tem essas questões também. É um livro muito bom, é um livro excelente, um livro que te desperta essa vontade de querer ler muito e não conseguir largar de alguma forma. No próximo vídeo eu vou trazer a outra parte, eu lendo esses diários dele, e aí eu vou comentar pra vocês. Vou ver se eu coloco numa playlist sobre releituras, e eu acho que é legal também pra gente poder refletir, pensar sobre se realmente vale a pena reler um livro ou não, qual é a minha dificuldade para reler um livro. Então não deixem de colocar nos comentários, eu quero saber a opinião de todo mundo, ou qual foi o livro que você releu e que você sentiu que estava lendo pela primeira vez. Antes de finalizar, existe uma parte também no livro do Calvino que fala que uma releitura também pode ser uma leitura, pode ser uma leitura nova, que é o que eu senti com esse livro. É como se você estivesse lendo pela primeira vez, porque agora você está com uma outra mentalidade, você é uma pessoa diferente do que você era quando leu na primeira vez de fato. Mas esse livro é muito bom, gente, sério, eu super indico se você nunca leu ou se quiser começar a ler um clássico. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter deixado uma reflexão no ar e que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Então, no próximo vídeo, eu trago, continuando a fazer a releitura. Obrigada por ter ficado até aqui. Não deixa de curtir, compartilhar com um amigo, alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo do Bruna e Livros. Tchau!